Poucas vezes na história da literatura alguma obra traz um conteúdo de preciosidade, de tempo inesgotável diante de sua presença, né? Estar com Goethe significa de alguma forma adquirir uma imortalidade, adquirir um tempo que não passa e que por causa disso é possível cultivar a liberdade do nosso espírito. E o que as conversações com Erckmann têm de tão significativo é isso. O culto a essa estátua, a essa presença, né, esse bloco que se chamava Goethe. E essa fortaleza, a força da sua personalidade que transcendia, mesmo quando parece que Eckermann está colocando a obra à sua maneira, ou seja, que não seria Goethe que está falando, mas é Eckermann que está falando por Goethe. Mesmo assim, a beleza desse texto, a beleza das palavras que aqui são colocadas, faz com que Eckermann tenha atingido o máximo da sua obra, né? E por isso que as conversações elas são elas mantêm, né, essa característica marcante de biografia, né? Atinge um ponto máximo do que é uma biografia. Estar na presença de alguém que é muito superior a quem o Eckermann sabe a todo instante que Goethe já é, né? É o primeiro passo para o aprendiz realmente conhecer o seu mestre, né? Não querendo ultrapassá-lo, não querendo ser superior a ele, mas aprender verdadeiramente tudo que ele tem a ensinar, e nada melhor do que isso. E de alguma forma a natureza contemplou o Eckermann, que tinha uma genialidade para pintura, para cópia de pinturas, né? E acabou por ser esse grande biógrafo do Goethe, através da conversação que eu leio um trecho aqui para vocês, como aparece na introdução. Então começa assim: o autor da notícia de sua pessoa, de sua origem e do nascimento de suas relações com Goethe. Nascido no início dos anos de 1790 em Winsen, sobre o Lühe, uma cidadezinha situada entre Lüneburg e Hamburgo, na fronteira entre a Scharneck e o Polder, em uma choça, como talvez seja lícito chamar, uma casinha que contava com um único cômodo aquecido e não possuía nenhuma escadaria, apenas uma escadinha de mão colocada ao lado da porta de entrada, pela qual se podia subir ao depósito de feno. Como filho caçula de um segundo casamento, quando nasci, meus pais já estavam em idade avançada e cresci quase solitariamente ao lado deles. Do primeiro casamento de meu pai viviam ainda 2 filhos, um dos quais, após várias viagens de barco como marujo, foi feito prisioneiro em um rincão distante do mundo e desapareceu, enquanto o outro, depois de repetidas estadas na Groenlândia, a caça de baleias e focas, retornara a Hamburgo, onde vivia em condições modestas. No segundo casamento de meu pai, eu tinha ainda 2 irmãs mais velhas que, em meu 12º ano de vida, já haviam deixado a casa paterna e trabalhavam ora em nossa cidadezinha, ora em Hamburgo. A principal fonte de sustento da nossa pequena família era uma vaca que não apenas atendia às nossas necessidades diárias de leite, como também nos permitia criar um novilho por ano e, além disso, em certas épocas, ganhar alguns trocados com a venda de parte do leite. Possuíamos também um acre de terra que nos abastecia de legumes durante o ano todo. Trigo para o pão e farinha, para os bolos, no entanto, tínhamos que comprar. Minha mãe tinha uma habilidade especial para afiar a lã. Também cortava e costurava gorros que tinham grande aceitação por parte das damas burguesas, e tanto uma quanto a outra atividade eram-lhe fonte de alguma renda. A verdadeira ocupação de meu pai era um pequeno negócio que variava de acordo com as estações do ano e o obrigava a se ausentar com frequência, fazendo longas excursões a pé pelas redondezas. No verão, viam percorrer a charneca de um vilarejo ao outro, levando às costas uma caixinha leve de madeira e vendendo fitas, linhas e sedas de porta em porta. Ao mesmo tempo, aproveitava para comprar meia de lã e
Beidevend, um tecido feito com a lã parda de ovelhas da charneca e fios de linho, que ele depois tornaria a vender de porta em porta nas Vierlanden, do lado de lá do Elba. No inverno negociava com penas de escrever rústicas e panos de linho não alvejados, que comprava no vilarejo da Charneca e do Polder e levava para Hamburgo sempre que surgia uma oportunidade de viajar no barco até lá. Em todos esses casos, porém, seus lucros deviam ser bem pequenos, pois vivíamos em constante pobreza. Para falar agora das minhas ocupações infantis, elas também variavam de acordo com as estações. Quando chegava a primavera e as costumeiras inundações do Elba influíam, eu saía diariamente para colher os juncos atirados pelas águas para cima dos diques e outras elevações que serviam do excelente estrame para nossa vaca. Quando então brotava o primeiro verdor das vastas pastagens, eu passava longos dias a cuidar das vacas em companhia de outros garotos. No verão, trabalhava no cultivo de nossa terra e durante todo o ano ia buscar lenha seca no bosquezinho que ficava a menos de 1 hora de caminhada para abastecer nosso fogão. Na época da colheita de grãos, eu podia ser visto nos campos semanas a fio, ocupado em selecionar as espigas, e mais tarde, quando o vento outonal sacudia as árvores, catava bolotas que vendia a granel aos moradores abastados, que com elas alimentavam seus gansos. Mas depois que cheguei a uma idade apropriada, passei a acompanhar meu pai de vilarejo em vilarejo, ajudando-o a carregar sua trouxa. Conto essa época entre as minhas mais caras lembranças de juventude. Nessas condições e com essas tarefas, ao mesmo tempo que frequentava de modo descontínuo a escola e aprendi a ler e escrever sofrivelmente, cheguei aos meus 14 anos e deve-se admitir que de uma tal situação até o estabelecimento das relações íntimas com Goethe ia um grande passo e as perspectivas eram pequenas. Eu também não fazia a menor ideia de que o mundo havia algo como poesia e belas artes, e assim, para minha sorte, não podia haver em mim nenhum anseio ou desejo obscuro por elas. Já se disse que os animais são ensinados por seus órgãos e dos seres humanos poderíamos comentar que muitas vezes algo que fazem de maneira puramente casual lhes ensina que o de mais elevado dorme dentro deles. Algo assim se passou comigo, embora se tratasse de um acontecimento em si mesmo insignificante, mudou o curso da minha vida e me marcou de uma maneira inesquecível. Uma noite eu estava à mesa em companhia de meus pais com a lâmpada acesa. Meu pai acabara de retornar de Hamburgo e nos contava sobre o andamento dos seus negócios. Como gostava de fumar, ele trouxera consigo um pacotinho de tabaco que estava em cima da mesa, diante dos meus olhos, e tinha um cavalo no rótulo. Achei muito bonita a imagem daquele cavalo e como tinha à mão pena, papel e tinta, senti o impulso irresistível de copiá-lo. Meu pai continuava a falar de Hamburgo, enquanto eu, sem ser notado, me entretinha a desenhar um cavalo. Ao terminá-lo, pareceu-me que a cópia saíra idêntica ao original, e senti uma felicidade até então desconhecida para mim. Mostrei aos meus pais o desenho de que fizera, e eles não puderam deixar de elogiar e de ficar admirados. Passei a noite quase sem dormir, presa de uma alegre excitação. Não parava de pensar no cavalo que desenhara e esperava com impaciência pela manhã, para poder novamente contemplá-lo e novamente sentir a alegria que me causara. Daquele dia em diante, o impulso de reproduzir imagens, despertado em mim, não mais me abandonou. Mas como em meu vilarejo eu não pudesse encontrar nenhum tipo de ajuda nesse sentido, fiquei muito feliz quando nosso vizinho, o oleiro, me deu alguns cadernos com motivos ornamentais que lhe serviam de modelos para a decoração dos seus pratos e tigelas. Munido de pena e de tinta, eu copiava cuidadosamente aqueles motivos, e assim preenchi 2 cadernos que passaram de mão em mão até chegar à máxima autoridade do vilarejo, o grão-bailo Mayer. Ele mandou chamar-me, deu-me presentes e me fez os mais amáveis elogios. Perguntou-me se eu tinha vontade de tornar pintor. Se assim fosse, depois de minha confirmação, ele me confiaria os cuidados de um competente mestre de Hamburgo. Respondi-lhe que tinha vontade, sim, e que discutiria o assunto com meus pais. Para esses, porém, que eram ambos camponeses e viviam em um lugar onde quase não havia outra atividade além da agricultura e da criação de animais, um pintor não passava de alguém que lambuzava de tinta portas e casas. Assim, fizeram de tudo para dissuadir-me, dizendo ser não apenas um ofício muito sujo, mas também muito perigoso, em cuja prática eu poderia quebrar o pescoço e as pernas, como acontecia com tanta frequência, sobretudo em Hamburgo, com suas casas de 7 andares. E como eu mesmo não tinha o melhor conto o ofício do pintor, perdi a vontade de abraçar essa profissão e tirei da cabeça o oferecimento do bom grão-baile. Apesar disso, eu atraía a atenção de pessoas eminentes. Elas não me perdiam de vista e buscavam auxiliar-me de algum modo. Permitiam-me frequentar as aulas particulares ministradas às poucas crianças pertencentes a famílias distintas. Aprendi francês,
um pouco de latim e de música. Também me providenciaram roupas melhores e o ilustre superintendente Parícios não os desenhou de oferecer meu lugar à sua própria mesa. Desde então tomei gosto pela escola. Procurava prolongar o quanto podia aquela situação favorável e meus pais consentiram de bom grado em que só fosse confirmado aos 16 anos. Mas então surgiu o problema de saber o que seria feito de mim. Se tudo corresse de acordo com meus desejos, eu seria enviado para um ginásio a fim de prosseguir-me com estudos científicos. Mas isso estava fora de questão, pois não apenas não faltavam todos os recursos para tanto, como também a imperiosa precariedade das minhas condições exigia que eu encontrasse o quanto antes uma colocação que me permitisse não apenas prover as minhas próprias necessidades, como também ajudar um pouco meus velhos e necessitados pais. Tal colocação me foi oferecida logo após a minha confirmação, quando um funcionário da justiça me propôs prestar-lhe serviços amanuenses e outras tarefas de pouca monta, o que aceitei com alegria. Durante aquele último ano e meio de assídua dedicação à escola, eu não apenas adquiriria uma bela caligrafia, mas como também me exercitara na composição de trabalhos escritos dos mais variados tipos, razão pela qual podia me considerar muito bem qualificado para semelhante cargo. Enquanto ocupei, fiz também pequenos trabalhos de advocacia, tendo muitas vezes redigido, segundo as fórmulas tradicionais, tanto a peça de acusação quanto a petição. Isso durou 2 anos, ou seja, até o ano de 1810, quando a comarca hanoveriana de Vincennes, sobre Lure, foi dissolvida e como pertencente ao departamento do Baixo Elba, incorporado ao Império Francês. Consegui então um emprego no escritório da direção dos impostos diretos de Luneburgo, enquanto no ano seguinte também foi fechado, transferi-me no escritório de subprefeitura de Ilsen, onde trabalhei até o final de 1812. Então o senhor prefeito von Düren me promoveu e nomeou-me secretário municipal de Bevensen, posto que ocupei até a primavera de 1813, quando a aproximação dos cossacos nos trouxe esperanças de libertação do domínio francês. Demiti-me e retornei-me à minha terra sem outro plano ou ideia que não de juntar-me o quanto antes às fileiras de combatentes patrióticos, que silenciosamente começavam a se formar por toda parte. Pondo em prática meus planos, no fim do verão incorporei-me de fuzil e bandoleira como voluntário ao batalhão de caçadores de Kilmansegg, com os quais que tomei parte servindo da companhia do capitão Knop, na companhia no inverno de 1813 e 1814, através de Mecklenburgo e Holstein, até as portas de Hamburgo contra as tropas do Marechal Davoust. Depois marchamos através do Reno contra o general Maisson, e no verão percorremos de porta em porta as férteis Flandres e Brabante. Ali, diante dos quadros dos mestres flamengos, está na Bélgica, um novo mundo se abriu para mim. Passava dias inteiros em igrejas e museus. Eram de fato os primeiros quadros que eu vi em toda a minha vida e agora compreendi o que significava ser um pintor. Vi os progressos exitosos e recompensados dos discípulos e quase chorei por ter me sido vedado seguir semelhante caminho. Então tomei uma decisão imediata. Em Tournai, travei relações com um jovem artista, providenciei um lápis e uma folha de papel para desenho em formato grande e sentei-me diante de um quadro para copiá-lo. Meu grande anelo supria o que me faltava em prática de instrução e logrei produzir um esboço satisfatório de figuras. Já havia começado a sombrear o desenho da esquerda para a direita quando uma ordem de marcha veio interromper minha ditosa ocupação. Anotei às pressas as letras isoladas, as gradações da luz e sombra das partes ainda inacabadas do trabalho, na esperança de que aquele modo pudesse concluir nas horas de maior tranquilidade. Enrolei meu desenho e guardei em uma aljava que, juntamente com o fuzil, levava as costas durante a longa marcha de Tournai a Hamelin. Ali, no outono de 1814, dissolveu-se o batalhão de caçadores. Voltei para minha terra, meu pai falecera, minha mãe ainda vivia e morava com minha irmã mais velha, que se casara e tomara posse na casa paterna. Recomecei imediatamente a desenhar, primeiro concluindo o quadro que trouxera de Brabante e depois a falta de modelos adequados, dedicando-me às pequenas gravuras de Hamberg, que copiava lápis em formato ampliado. Não tardei, porém, a constatar que me faltavam o preparo e os conhecimentos necessários. Sabia tão pouco da anatomia humana quanto do animal, e nem um pouco a mais do tratamento adequado das diferentes espécies de árvores e terrenos, e assim custava-me um esforço indescritível produzir, a meu modo, algo que minimamente se assemelhasse aos meus modelos. Não demorei, portanto, a compreender que se queria me tornar um artista, teria que começar de maneira um pouco diferente e que continuar a tentar e tatear o meu próprio modo era apenas trabalho perdido. Meu plano era procurar um mestre competente e começar do começo. Sobre quem deveria ser esse mestre?
O único que me vinha à mente era Hamburg de Hanover. Também pensava que me seria mais fácil fixar residência naquela cidade por ter ali um querido amigo de infância bem estabelecido, cuja amizade e o fato de que frequentemente me convidava a visitá-lo me dava esperanças de poder contar com seu apoio. Assim não hesitei por muito tempo. Arrumei minha trouxa em pleno inverno de 1815. Percorri solitariamente as quase 40 horas de caminhada através da erma charneca, encoberta por pesada camada de neve, e em poucos dias cheguei são e salvo a Hanover. Fui sem demora procurar Humbert e lhe expus meus propósitos. Quando lhe apresentei amostras do meu trabalho, ele pareceu não duvidar do meu talento, mas advertiu-me de que a arte vem depois do pão, de que o domínio da técnica leva muito tempo e a possibilidade de ganhar a vida com a arte é muito remota. Entretanto, mostrou-se disposto a ajudar como pudesse. Escolheu entre a enorme profusão de seus desenhos algumas folhas adequadas, representando partes do corpo humano, e incumbiu-me de copiá-las. Assim passei a morar na casa do meu amigo e copiava os originais de Humbert. Fiz progressos, pois as folhas que ele me dava para copiar eram cada vez mais complexas. Desenhei toda a anatomia do corpo humano e não me cansava de refazer os difíceis desenhos de mãos e pés. Assim transcorreram alguns meses felizes. Estávamos já em maio quando comecei a adoecer. Junho se aproximava e eu já não tinha mais condições de manejar o lápis, de tanto que me tremiam as mãos. Recorremos a um bom médico. Ele considerou meu estado perigoso, explicou que em consequência da campanha militar toda a minha transpiração fora retida, provocando um acúmulo nocivo de calor em meus órgãos internos. Se nada tivesse esperado mais 2 semanas para procurar ajuda, teria infalivelmente partido desta para melhor. Prescreveu-me banhos quentes e outros medicamentos eficazes para reativar as funções da minha pele. Os encorajadores sinais de melhora não se fizeram esperar, mas a continuidade de meus estudos artísticos estava fora de questão. Até então eu gozava de um tratamento e de cuidados muito afetuosos em casa do meu amigo. De sua parte, ele jamais pensara ou insinuara que eu pudesse vir a ser um peso. Eu, porém, pensava o contrário, e assim como essa constante preocupação secreta provavelmente acelerara a erupção da minha latente enfermidade, ela agora me acometia com toda a sua violência enquanto me vinham à mente as grandes despesas necessárias ao meu pleno restabelecimento. Naquele tempo de grandes aflições íntimas e externas, surgiu-me a possibilidade de trabalhar em uma comissão ligada à chancelaria de guerra, encarregada de providenciar a equipagem do exército hanoveriano. Não era, pois, de estranhar que eu cedesse à força das circunstâncias e, renunciando à carreira artística, me candidatasse ao posto e assumisse com maior alegria. Minha convalescência foi rápida. Retornou-me uma sensação de bem-estar e de alegria como havia muito tempo eu não experimentava. Vi-me em condições de compensar um pouco meu amigo pelos cuidados que tão generosamente me dispensaram. A novidade do trabalho com a qual tinha de me familiarizar mantinha meu espírito em atividade. Meus superiores pareciam-me pessoas dotadas das mais nobres convicções e com os meus colegas, dos quais alguns haviam feito a campanha ao mesmo rendimento que eu, logo estabeleci relações da mais cordial intimidade. Tendo obtido aquela posição segura, pude então olhar com mais liberdade ao redor de mim, a fim de descobrir as belezas da capital, e nas horas de folga não me cansava de passear por suas encantadoras redondezas. Estabelecera relações íntimas com um dos discípulos de Humbert, jovem promissor artista que se tornou um companheiro constante de caminhadas. E como tivera de renunciar, por causa da minha saúde e da minha situação geral, a prosseguir no exercício da arte, era um grande consolo para mim poder ao menos conversar com ele diariamente a respeito de nossa amiga comum. Interessava-me por suas composições, cujos esboços ele sempre me mostrava e que discutíamos em detalhe. Ele me introduziu na leitura de alguns escritos muito instrutivos, li Winckelmann, li Mengs, mas como me faltava o conhecimento direto dos objetos de que tais autores tratavam, só pude assimilar o que havia de mais geral nessas leituras e, no fundo, pouco aproveitava delas. Nascido e criado na capital, meu amigo estava, sob todos os aspectos, à minha frente no que se refere à formação intelectual, e também tinha um belo conhecimento de literatura que me faltava por completo. Naquele tempo, Theodor Kuhn era o festejado herói do dia. Meu amigo deu-me a ler seu livro de poemas Lyra e Gládio, que também a mim impressionou profundamente e me despertou a maior admiração. Muito já se falou do efeito artístico de um poema, ao qual sempre se deu a primazia. Creio, porém, que o efeito produzido pelo conteúdo é o mais poderoso e o que mais importa. Sem saber, fiz essa experiência com aquele livrinho Lyra e Gládio, pois tendo no seu peito fiz o mesmo ódio de Körner aos nossos opressores de tantos anos, tendo igualmente lutado na guerra de libertação,
tendo experimentado as mesmas situações das marchas penosas, dos bivacos noturnos, do serviço dos postos avançados e dos combates, e tendo no meio de tudo isso tudo pensado e sentido de modo semelhante ao seu. Tudo isso fez que aqueles poemas provocassem um eco profundo e poderoso em meu íntimo. E como fosse raro que algo relevante me impressionasse, sem me estimular profundamente e despertar minha produtividade com os poemas de Theodor Körner, não foi diferente. Lembrei-me que em minha infância e nos anos que se seguiram a ela, eu também escrevera pequenos poemas aos quais não dera maior atenção, pois naquela época eu não atribuía grande valor a esse tipo de coisa que surgiam com tanta facilidade. E também porque a apreciação adequada do talento poético sempre exige alguma maturidade intelectual. Mas em Theodor Körner, esses dotes agora me pareciam invejáveis, dignos do mais elevado louvor, e senti despertar em mim um poderoso impulso de verificar se me seria possível em alguma medida imitá-lo. Essa palavra imitação está sempre presente para o Eckermann. E não é à toa que ele vai fazer essa obra magnífica nessas conversações. O retorno de nossos patrióticos combatentes que haviam lutado na França ofereceu-me a desejada oportunidade. Tendo ainda vivas nas lembranças as indescritíveis fadigas às quais um soldado tem que se submeter ao campo de batalha, enquanto o acomodado burguês que permaneceu em sua casa não é privado de nenhum conforto, pareceu-me boa ideia expressar esse contraste em um poema e assim, influindo sobre os espíritos, preparar uma recepção mais calorosa às tropas que retornavam. Mandei imprimir às minhas próprias expensas algumas centenas de exemplares do poema e os distribuí pela cidade. A acolhida superou minhas expectativas. Provocou uma grande afluência de novas amizades. Todos compartilhavam dos meus sentimentos e opiniões. Encorajavam-me a novas tentativas e concordavam em que eu dera prova de um talento que merecia ser cultivado. O poema foi divulgado em revistas e reimpresso em diversas localidades e vendido em exemplares avulsos. E ainda tive a felicidade de vê-lo posto em música por um compositor muito apreciado, apesar de, no fundo, por sua extensão e sua dicção extremamente retórica, ser pouco apropriado para o canto. Desde então, não se passou uma semana sem que eu me alegrasse com o nascimento de um novo poema. Contava então com 24 anos de idade, e em mim vivia um mundo de sentimentos, impulsos e boa vontade. Contudo, faltava-me inteiramente a cultura intelectual e o conhecimento. Aconselharam-me a estudar nossos grandes poetas, sobretudo Schiller e Klopstock. Adquiri suas obras, li-as, admirei-as, sem, no entanto, tirar grande proveito delas. O caminho daqueles talentos passava muito a largo da minha própria natureza, sem que eu então o soubesse. Por essa época, ouvi pela primeira vez o nome de Goethe, e em um dos primeiros momentos adquiri um volume das suas poesias. Li e reli seus versos, experimentando uma felicidade que a palavra não pode exprimir. Era como se eu agora começasse a despertar e tomar a verdadeira consciência de mim. Parecia-me que aqueles poemas refletiam minha própria interioridade até então desconhecida. Em nenhum deles encontrei qualquer coisa de estranho e de erudito, para cuja compreensão meus pensamentos e sentimentos humanos por si só não bastassem. Em lugar algum havia nomes de divindades estrangeiras e antiquadas sobre as quais eu não soubesse o que pensar. Ao contrário, o que encontrei neles foi o coração humano, com todas as suas aspirações, alegrias e sofrimentos. Encontrei uma natureza alemã clara, como o dia de hoje, uma realidade para a luz de uma suave transfiguração. Vivi semanas e meses inteiros imerso nesses poemas. Então obtive um exemplar do Wilhelm Meister, depois sua autobiografia e suas obras dramáticas. Li o Fausto em todos os dias festivos. E de início me apavorava nos abismos da natureza humana e da depravação contidos na obra, embora sua essência enigmática significativa sempre me atraísse. A admiração e o amor cresciam a cada dia. Eu vivia e me movia continuamente naquelas obras e não pensava nem falava senão em Goethe. O proveito que tiramos do estudo das obras de um grande escritor pode ser de natureza muito variada, mas o principal ganho provavelmente reside em que não apenas nos tornamos mais conscientes de nossa própria interioridade, como também do multifacetado mundo ao nosso redor. Esse foi o efeito que as obras de Goethe tiveram sobre mim. Elas também me levaram a observar e a compreender melhor os caracteres e os objetos sensíveis. Pouco a pouco adquiri um conceito da unidade ou da mais íntima harmonia de um indivíduo consigo mesmo. E assim se tornou cada vez mais acessível para mim o enigma da grande variedade tanto dos fenômenos naturais quanto dos artísticos. Depois de ter adquirido um conhecimento relativamente seguro das obras de Goethe e de ter ao mesmo tempo feito várias tentativas de exercitar-me da prática da poesia,
Voltei minha atenção para alguns dos maiores poetas estrangeiros e de épocas passadas, e li nas melhores traduções não apenas as principais peças de Shakespeare, como também Sófocles e Homero. Logo, porém, me dei conta de que todas essas grandes obras eu só assimilava o humano universal, enquanto a compreensão do que havia nelas de peculiar, tanto em sentido linguístico quanto em histórico, pressupunha conhecimentos científicos e, sobretudo, uma cultura que normalmente só se pode adquirir nas escolas e nas universidades. A educação alemã, né? Ela é profundamente ligada à ideia de universidade. Na verdade, eles que inventaram esse conceito, né? E lá teve de fato algum mérito, né? Não igual aqui que a coisa chegou onde está, né? Além disso, não faltou quem me fizesse ver que era um esforço vão tentar seguir por meu próprio caminho, pois sem aquilo que se dá o nome de cultura clássica, um poeta jamais lograria se utilizar de sua própria língua com habilidade e expressividade, tampouco produzir algo de relevante pelo conteúdo e pelo espírito. Tendo lido também muitas biografias de homens importantes na tentativa de descobrir o caminho que haviam seguido em sua formação até lhe ser possível realizar algo digno de valor, constatei que era comum a todos eles haver passado pela escola e pela universidade, e decidi fazer o mesmo, apesar da minha idade pouco avançada e das circunstâncias tão adversas. Procurei sem demora um excelente filólogo, professor do Liceu de Hanover, para que desse aulas particulares de latim e também de grego, preenchendo com esse estudo todo o tempo livre que me restava depois das minhas 6 horas diárias de trabalho. Assim procedi durante um ano inteiro. Fiz bons progressos, mas com meu indescritível anseio de aprender, parecia-me que tudo caminhava muito lentamente e que eu precisava recorrer a outros meios de prosseguir. Pensei que se pudesse frequentar todo dia o liceu por 4 ou 5 horas e assim viver imerso em um ambiente culto, eu faria progressos muito maiores e tanto mais rápido alcançaria meus objetivos. Minha opinião foi corroborada pelos conselhos de várias pessoas conhecedoras do assunto, e assim tomei a decisão de pô-la em prática, não encontrando dificuldades em obter a permissão dos meus superiores, pois a maior parte das aulas do liceu acontecia fora do meu horário de trabalho. Inscrevi-me, portanto, para admissão e uma manhã de domingo apresentei-me acompanhado por meu professor ao digníssimo diretor do liceu para realizar os exames necessários. O diretor interrogou-me com toda a brandura possível, mas como eu não estava preparado para as tradicionais questões escolares e apesar de toda a minha dedicação me faltasse de toda a prática, não me saí tão bem quanto seria de desejar. Mas quando meu professor assegurou que eu sabia mais do que demonstrava, meu desempenho naquela prova e tendo levado em conta meus esforços incomuns, o diretor admitiu-me na secunda. Desnecessário dizer que com quase 25 anos e já empregado no serviço do rei, eu fazia uma figura muito singular entre aqueles rapazinhos mal saídos da infância, de modo que a nova situação de início me pareceu um pouco estranha e desconfortável. Mas minha grande sede de conhecimento ajudou-me a superar e a suportar tudo. Além disso, de modo geral, eu não tinha do que me queixar. Os professores me respeitavam, os alunos mais velhos e os melhores da classe me recebiam com toda a amabilidade, e mesmo postos de insolência tinham consideração bastante para me poupar de seus acessos de petulância. De modo geral, eu estava muito feliz com a realização dos meus desejos e seguia esse novo caminho com todo afinco. Acordava às 5 horas da manhã e me entregava aos meus preparativos. Das 8 às 10 frequentava a escola. Na escola ia para o escritório cumprir minhas tarefas que me mantinham ocupado até por volta das 13 horas. Então voltava correndo para casa, engolia o almoço e depois das 13 estava de novo na escola. As aulas duravam até as 4. Até às 7 eu tornava a me dedicar ao trabalho e reservava o resto da noite para preparativos e aulas particulares. Mantive essa vida e essa lida durante alguns meses, mas minhas forças não eram suficientes para tanto esforço, e a velha verdade se confirmou. Ninguém pode servir a 2 amos. A falta de ar livre e movimento, a falta de tempo e tranquilidade para comer, beber e dormir pouco a pouco, minaram a minha saúde. Sentia o corpo e a alma embotados, e logo me vi diante da imperiosa necessidade de renunciar à escola ou ao trabalho. Sendo a última alternativa impossível, pois tornaria a minha existência inviável, não restou outra saída a não ser escolher a primeira, e assim, no início da primavera de 1817, deixei a escola. Meu singular destino de vida parecia ser de fato experimentar várias coisas, e de algum modo me arrependi de ter experimentado também frequentar por algum tempo o liceu. Entretanto, dera um bom passo adiante, e como não perdia de vista a universidade, não me restava alternativa a não ser continuar com as aulas particulares, o que fiz com vontade e amor. Superados os incômodos do inverno, tive uma primavera e um verão especialmente alegres.
Estava sempre em contato com a natureza que naquele ano me falava intimamente ao coração, e escrevi muitas poesias, tendo como elevado modelo, sobretudo, os versos juvenis de Goethe. Com a volta do inverno, comecei a pensar seriamente sobre como viabilizar a minha entrada na universidade dentro de, no prazo máximo de um ano. No conhecimento da língua latina, eu já progredi a ponto de ser capaz de traduzir em versos alguns dos meus trechos favoritos das Odes de Horácio, das Éclogas de Virgílio e das Metamorfoses de Ovídio, além de ler com alguma facilidade as orações de Cícero e as histórias bélicas de Júlio César. Nada disso ainda me permitia considerar-me suficientemente preparado para os estudos acadêmicos, mas contava poder progredir bastante em um ano e mais tarde preencher minhas lacunas já na própria universidade. Encontrar alguns protetores entre as pessoas proeminentes de Hanover. Essas pessoas prometeram ajudar-me, mas somente se eu me dedicasse por uma carreira que me permitisse ganhar o pão de cada dia. Isso, porém, era contrário à minha natureza, e eu estava firmemente convencido de que o ser humano só deve cultivar o que deseja em consonância com o incessante impulso íntimo. Mantive-me, portanto, fiel aos meus propósitos, e os meus protetores retiraram-me seu auxílio, não me concedendo, por fim, nada além de uma mesa franca. Só um minuto. Não me restava alternativa a não ser a de realizar meus planos com recursos próprios, a concentrar-me em uma produção literária de alguma relevância. A culpa de Milner e a avó de Grillparzer estavam nas ordens do dia e despertavam um vivo interesse. Meu sentimento natural era avesso aos tais produtos artificiais. Menos ainda me agradava a ideia de destino que continham, pois, segundo meu modo de ver, exerciam sobre o povo uma influência imoral. Decidi manifestar-me contrariamente a tais obras e demonstrar que o destino reside nos caracteres. Mas não queria combatê-lo com palavras, e sim com a ação. Era necessário produzir uma peça que se demonstrasse a verdade da premissa segundo a qual o ser humano planta no presente sementes que futuramente germinarão e darão frutos bons e maus de acordo com a semeadura. Não dispondo de suficientemente conhecimentos de história universal, tive de inventar eu mesmo as personagens e o transcorrer da ação. Guardei comigo essa ideia por cerca de um ano. Imaginei em todos os detalhes cada cena e cada ato, e finalmente no inverno de 1820 escrevi em algumas semanas nas horas matinais. Ao fazê-lo, experimentei a maior felicidade, pois via que tudo vinha à luz com grande naturalidade e facilidade. Mas ao contrário dos poetas a que me referi, eu me mantinha demasiadamente ligado à vida real e perdia de vista o teatro. Assim, tudo que eu conseguia foi antes uma serena descrição de situações que uma ação tensa de rápido desenvolvimento, cuja expressão só se tornava poética e ritmada quando personagens e situações assim o exigissem. Personagens secundários ganharam espaço excessivo e a peça toda uma extensão desmesurada. Mostrei aos meus amigos e conhecidos mais próximos, mas eles não a compreenderam como eu desejava. Disseram que algumas cenas eram mais apropriadas a uma comédia e também que eu havia lido muito pouco. Como esperava melhor acolhida, senti-me de início secretamente ofendido, mas aos poucos fui me convencendo de que meus amigos não estavam de todos errados e que, embora as personagens fossem corretamente concebidas, o todo bem planejado, realizado com algum engenho e alguma facilidade, conforme eu desejava, meu drama, considerado a vida nele representada, se encontrava em um nível ainda muito baixo e, portanto, era impróprio para ser dado a público. Nada disso era de se estranhar, dada a minha origem e meus poucos estudos. Decidi reescrever a peça para adequá-la ao teatro, porém não sem antes avançar em seus estudos e me tornar capaz de alcançar um nível mais alto. O desejo de cursar a universidade, onde esperava adquirir tudo quanto me faltava e através da qual supunha poder alcançar uma posição mais elevada na vida, transformou-se em paixão. Decidi publicar minhas poesias, pensando que isso talvez pudesse ajudar-me, e por não dispor de uma reputação capaz de garantir bons honorários por parte do editor, escolhi a via de subscrição, mais vantajosa para a minha situação. Iniciada por meus amigos, a subscrição teve o sucesso esperado. Tornei a comunicar aos meus superiores minha intenção de mudar-me para Göttingen e apresentei meu pedido de demissão. Convencidos de que eu falava sério e não me deixaria dissuadir, eles facilitaram meus projetos. Por intervenção de meu chefe, o então coronel von Berger, a chancelaria da guerra aceitou minha demissão e concedeu-me, a título de auxílio para meus estudos, o estipêndio de 150 thalers anuais pelo prazo de 2 anos. Eu estava feliz com o sucesso dos planos que acalentara durante anos. Mandei imprimir e distribuir os poemas o mais rapidamente possível e, descontado todos os custos, obtive um ganho de 150 thalers. Em maio de 1821, parti para Göttingen, deixando em Hanover a mulher a quem eu amava.
A primeira tentativa de ingressar na universidade fracassara devido à minha obstinação em recusar uma carreira com vistas apenas a garantir meu sustento. Agora, porém, mais ajuizado, graças à experiência e consciente dos indescritíveis embates teria de travar tanto com meus amigos mais próximos quanto com pessoas influentes, fui inteligente o bastante para me conformar às opiniões de um mundo mais poderoso que eu e declarar-me disposto a escolher uma carreira que fosse também um ganha-pão, dedicando-me ao estudo da jurisprudência. Tanto meus poderosos protetores, quanto todos aqueles que se interessavam sinceramente por minha subsistência e não tinham a mínima ideia da força das minhas necessidades espirituais, julgaram muito sensata essa escolha. De uma hora para outra, toda a oposição se desvaneceu, e onde quer que fosse eu encontrava uma amigável acolhida e um solícito incentivo aos meus propósitos. Para fortalecer-me em tão bons projetos, não deixaram de me assegurar que o estudo da jurisprudência proporcionava os maiores ganhos ao espírito. Através deles, diziam-me, eu teria uma visão das relações burguesas e mundanas que de um outro modo jamais me sentia facultado. Esse estudo também não era tão extensivo que não pudesse permitir a prática de outras atividades, pretensamente mais elevadas. Mencionaram o nome de várias pessoas famosas que haviam estudado direito e, ao mesmo tempo, obtido largos conhecimentos em outros campos do saber. O que nem eu e nem meus amigos levávamos em consideração era que aquelas pessoas não apenas haviam ingressado na universidade trazendo consigo uma sólida bagagem de conhecimentos escolares, como também haviam empregado em seus estudos um tempo muito maior do que me seria permitido pela imperiosa precariedade de minhas condições. E assim, no mesmo modo que enganaram os outros, eu me enganava a mim mesmo e por fim cheguei a acreditar que poderia estudar direito com toda a seriedade e ao mesmo tempo alcançar meus verdadeiros objetivos. Presa desse delírio de buscar o que não desejava nem possuir o que utilizar, imediatamente após a minha chegada à universidade, iniciei o estudo da jurisprudência. Devo dizer que tal ciência não me pareceu ser de natureza inacessível para mim. Creio mesmo que se não tivesse a cabeça totalmente ocupada com outros projetos e ambições de bom grado, eu me teria entregado a ela. Mas passava comigo mesmo que com uma moça que encontrara todos os pretextos para se opor a um bom partido apenas porque seu coração infelizmente já pertence a uma amante secreta. Durante as prelações sobre as instituições e os pandectas, muitas vezes eu me distraía a imaginar cenas e atos dramáticos. Fazia o maior esforço para manter minha mente concentrada nas lições, mas ela sempre se voltava imperiosa para outros assuntos. Não pensava em mais nada a não ser em poesia, arte e meu elevado desenvolvimento humano, que era afinal os motivos pelos quais havia anos eu desejava apaixonadamente frequentar a universidade. Quem mais me incentivou em seus propósitos imediatos em meu primeiro ano de estudos foi Heeren. Suas aulas de etnografia e história deram-me uma base sólida para outras disciplinas afins, e também, sob outro ponto de vista, tirei o maior proveito da clareza e da solidez de sua exposição. Assisti às aulas com amor e nunca saí de uma delas sem me sentir tomado da maior admiração e simpatia por aquele homem extraordinário. Iniciei o segundo ano acadêmico pondo de lado sensatamente o estudo da jurisprudência, que era de fato importante demais para ser tratado como atividade secundária e um obstáculo muito grande aos meus propósitos ser tratado como atividade principal. Dediquei-me à filologia e, assim como o primeiro ano muito devia a Heeren, o segundo devia a Thyssen. Isso não apenas porque suas preleções davam aos meus estudos o tão buscado e desejado alimento, fazendo-me sentir cada dia mais incentivado e esclarecido, fornecendo-me com suas referências uma orientação segura para futuras produções, mas também porque tive a felicidade de travar relações pessoais com aquele homem respeitável e de ser por ele guiado, fortalecido e encorajado em meus estudos. Além de tudo isso, o convívio diário com algumas cabeças privilegiadas que havia entre estudantes, o debate contínuo em torno de temas elevados durante excursões e, na maioria das vezes, até altas horas da noite, foram de inestimável valia para mim e tiveram uma influência das mais benéficas para o meu desenvolvimento intelectual, que se tornava mais livre a cada dia. Entretanto, o fim dos meus recursos pecuniários se aproximava. Em compensação, durante aquele ano e meio, eu adquiria diariamente novos tesouros de saber. Um acúmulo continuado, sem aplicação prática, não estava em conformidade com a minha natureza e com o meu modo de viver, e assim me dominava o ímpeto de recobrar minha liberdade e reavivar meus desejos de novos estudos através de algumas produções literárias. Eu pensava em trabalhar, levando-as a bom termo não apenas minha obra dramática, cujo tema não deixara de interessar-me, mas cuja forma e conteúdo precisavam ganhar em consistência, como também algumas ideias relacionadas aos fundamentos da poesia, que se haviam desenvolvido sobretudo em oposição a concepções então dominantes. Assim,
No outono de 1822, eu deixei a universidade e fui morar no campo, nos arredores de Hanover. Escrevi em primeiro lugar aqueles ensaios teóricos, os quais eu esperava pudessem ajudar em especial os jovens talentos, não apenas na produção, mas também na crítica de obras literárias, e deles o título de Contribuições à Poesia. Em maio de 1823, eu terminara esse trabalho. Em minha situação, era importante não apenas encontrar um bom editor, como também receber um bom honorário, e assim, tomando uma rápida decisão, enviei um manuscrito a Goethe, pedindo-lhe algumas palavras de recomendação ao Sr. von Cotta. Entre todos os poetas, Goethe continuava a ser aquele para o qual todos os dias eu voltava os meus olhos, como minha infalível estrela guia, aquele cujas opiniões estavam em harmonia com minha maneira de pensar e sempre me abriam as mais amplas perspectivas, aquele cuja arte consumada no trato dos mais variados assuntos eu procurava cada vez mais estudar e imitar, aquele pelo qual meu profundo amor e minha profunda admiração eram de natureza quase apaixonada. Pouco depois da minha chegada a Göttingen, eu lhe enviava um exemplar das minhas poesias, juntamente com um breve bosquejo de minha vida e dos meus estudos, e grande foi a minha alegria, não apenas quando recebi dele algumas palavras por escrito, como também a saber por alguns viajantes que ele tinha uma opinião favorável a meu respeito e pretendia ocupar-se de mim nos fascículos da Arte e Antiguidade, que era a revista que o Goethe digitava, né? Era editor. Receber essas notícias na situação em que eu me encontrava foram da maior importância para mim. E também agora me encorajava a enviar-lhe, cheio de confiança, um manuscrito recentemente concluído. Não havia em mim outro desejo senão de estar por alguns momentos na presença dele. E assim, com o fito de realizar esse desejo, em fim de maio eu me pus a caminho a pé através de Göttingen e no Vale do Werra até chegar em Weimar, onde vivia o Goethe, né? Essa caminhada, com intenso calor por vezes tornava penosa, eu tinha o meu íntimo o tempo todo a consoladora impressão de ter guiado por alguma entidade propícia e de que aquela viagem teria consequências importantes para a minha vida futura. Bom, e agora inicia o livro, né? Agora ele vai se encontrar com Goethe, né? A partir então de 1823. Pois bem, mas o que fica de lição aqui? Todo o caminho que uma pessoa tem que percorrer, né? No caso Eckermann, que vocês vejam, ele não teve nenhuma educação propícia. Era pobre, muito pobre, praticamente analfabeto até os 14 anos de idade, não sabia nem escrever direito. Que na arte de copiar, que ele foi aprendendo das técnicas de pintura, que graças a Deus ele era dotado, né? Ele tinha essa natureza, foi dada a graça de Deus para ele. Ele, a partir disso, ele foi percebendo qual era a vocação dele, mas ainda ele não encontrava. Então ele sabia que tinha alguma ligação com a universidade, que ele tinha que fazer a universidade para adquirir esse conjunto de estudos que ele não teve, né, na sua infância. Então ele foi se preenchendo desses assuntos que ele precisava ter, foi tateando no escuro mesmo, né? Passou pelo caminho da jurisprudência, né, dentro do direito. Frequentou depois também mais um ano de universidade, fez curso de latim e grego, que lhe deram essa base fundamental. E a vida do artista, ela é mais ou menos assim, do grande artista, né? Você vai recortando essas circunstâncias que não lhe servem e vai tentando encontrar então uma direção própria. E o Eckermann vai então encontrar, que serão essas maravilhas aqui, né? Essas conversações com Goethe. E ele encontra também o seu lugar, né? Qual é o lugar, qual é a medida de cada um. E ele, enfim, acha essa medida, né? Muitas pessoas criticam essa obra. Agora eu não me recordo, mas são muitas pessoas importantes na Alemanha, né? Dizem, essa obra aí é uma puxação de saco do Goethe. Mas, na verdade, como ele diz, quando você ama alguém que é muito superior a você, você se dá por feliz, e ainda analisando toda a vida dele, toda a sua trajetória, você se dá por feliz de vir a participar e de pelo menos estar em presença daquela pessoa, de pelo menos poder aprender só com a presença daquela pessoa. Depois do texto, né, existem muitas passagens aqui que ele diz que ele aprendia só pelos modos das expressões, né, do Goethe, do tamanho daquele homem, desse colosso.
alemão que talvez depois do Leibniz foi o homem mais inteligente na Alemanha. Isso não é pouca coisa, né? Então, estar nessa presença de um homem que é maior que você já lhe é reconfortante. E trabalhar por isso, né? Trabalhar por encontrar o seu lugar, essa é a vocação intelectual. Então, o artista ele nunca tem que se prender muito qual é a sua vocação inicial, basta que ele continue agindo, né? Ele tem que continuar trabalhando porque essa vocação ela vai sendo encontrada, a vida vai se encarregar disso. Eu acho que Goethe tinha razão em relação a Hegel, né? Há um famoso debate entre Goethe e Hegel. O Goethe ele punha muita confiança na natureza, na resolução e na ordem pelo natural. O natural vai encontrar a sua resolução e sua ordem. E já Hegel acreditava muito no espírito do tempo, no caso que era a própria dialética da história. Então a história iria resolver os problemas do passado, né? De forma que eles iriam combinar no presente, dando solução para aqueles problemas levantados. Mas no caso de Goethe, eu acho que a coisa é mais certa. A natureza ela possui uma certa ordem, e aqui a natureza você tome como um todo, né? Ela possui uma certa ordem que vai encontrar uma solução pacífica. Você vê, ele aconselha até o Eckermann, né? Depois ele via a necessidade de não, mesmo opiniões políticas, né, de não se posicionar e aceitar a opinião da certa maioria, mesmo que seja contrária a você, que naquele momento está presente ali, para não estragar aquilo que você está trabalhando, aquilo que você está planejando. Então vai colher os frutos lá na frente. E o Goethe, eu até coloquei lá no blog esses dias, né? Mas o Goethe, quando perguntavam para ele qual é a diferença entre o subjetivo e o objetivo, que até hoje essa discussão ela repercute, né? O Goethe dizia, olha, na verdade, quando um músico, quando alguém quer estudar música ou poesia, nós vamos pegar a música aqui, só se diz que aquela pessoa realmente entendeu tudo de música quando ela é capaz, né, de conhecer todos os sons provenientes, ou seja, ela sabe todas as notas, os timbres, se ela tem todo o repertório das possibilidades, no caso da música ou no caso, né, da poesia, se ela tem todos os repertórios poéticos, todas as técnicas empregadas, elas domina. Então a partir daí que elas podem falar que ela é um poeta, ou que ela é um músico, que ela é um pintor, que ela tem esse conjunto como um todo. Visto por esse ângulo, acaba essa discussão de subjetivo ou objetivo, porque estava muito na moda. Essa é a época que o romantismo, né, estava explodindo na Alemanha, né, provocado pela invasão de Napoleão Bonaparte. Então o romantismo ele explode. Então o subjetivo, por exemplo, muito isso em Woolf, que vai ser um grande estudioso de Homero, e vai dizer que as obras de Homero elas são um produto coletivo, o que Goethe era contrário. Goethe via muitos erros dos românticos. Eles diziam os românticos eles não estão de todo modo errado, porque você apoiar o sentimento, aquilo que você está sentindo, e escrever alguma coisa pelo sentimento não é de todo modo errado, porque ele de alguma forma ele é uma participação sua. O que é errado, por exemplo, é você criar um pensamento em relação àquilo, um produto intelectual daquilo e entendê-lo só a partir de um pensamento. Isso é diferente de entender pelo seu sentimento, tá? Então os românticos eles têm alguma razão de ser, e tem muita razão de ser, na verdade, porque o gosto ele não é só uma opinião pessoal. Ele de alguma forma é uma apreensão daquilo. Mas não basta só isso. Quando você domina toda a técnica, quando você daquilo que você trabalha, né? Quando você tem todo esse arsenal na mão, aí você realmente, aí a sua expressão, o seu sentimento, ele já não sai mais de qualquer jeito. Ele sai apoiado nas estruturas necessárias para aquela sua expressão. Ou seja, aquela sua expressão ela agora sai apoiada por
por realmente uma cientificidade daquele assunto, ou seja, você tem um conjunto das formas expressivas. E essa é a grandeza do artista. E Goethe dizia que o problema era que o romantismo, e ele tinha total razão, estava inundando o campo de pessoas que ele chamava, que eram subjetivas, né? Mas que se essas pessoas não se aproximassem de um grande mestre que lhes desse a medida exata das suas expressões, elas iriam se perder, como de fato a Alemanha foi se perdendo, né? Eckermann não caiu nisso. Ele foi muito mais modesto. Ele se apegou à figura de Goethe, construiu essa coisa maravilhosa, né? Que é uma delícia de leitura. Isso aqui se chama liberalismo do espírito. Nós sabemos que o liberalismo tem 3 correntes, né? Uma corrente inglesa que estava muito mais voltada para a autoridade. Ela foi a originária, né? Trabalhou com a autoridade, para ela era um grande fator de problema. E daí surgiu o liberalismo inglês. Outra, o liberalismo francês, que se apoiou mais no conceito da cidadania, tá? Do poder. E a outra, a alemã, que trabalhou muito com o conceito da liberdade do espírito, ou seja, a formação de uma pessoa, a formação de uma personalidade. O romance de formação vai ser, por exemplo, um gênero próprio do romance alemão, tá? Só os alemães conseguiram isso. Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, né? Depois os anos de viagem, né? Que são suas sequências, eles são, na verdade, isso, a formação. Goethe trabalhava muito isso, né? A ideia depois do seu estudo da teoria das cores, mesmo já os anos na Itália, que ele acabou passando, né? Isso fizeram ele entender que a natureza ela precisa se aperfeiçoar. A natureza de tudo, de todas as coisas, ela precisa se aperfeiçoar. A natureza do poeta, a natureza do artista. E a ação deve trabalhar para esse aperfeiçoamento, tomando cuidado de não ser cristalizado no início, né? Esse é o erro atual, né? No tempo moderno, que as universidades, ao invés de elas abrirem a possibilidade das coisas, elas cristalizam pessoas muito cedo, cobram delas certas posições, até políticas e científicas, de modo que você já direciona a vida do sujeito naquilo pro resto do seu tempo, né? Então fica como uma lição aqui essa introdução do Eckermann, que vai dar a dimensão de quem quer seguir a vida intelectual, como deve proceder. Primeiro, sempre estar ao lado de um mestre. Sempre. Se você não os encontra, ou você é uma pessoa especial que tem que criá-los, como foi o caso do nosso próprio Olavo de Carvalho, que ele foi o seu próprio mestre, né? Ele, não tendo nada ao seu redor, ele teve que fazer tudo, e fez. Ou você vai ter que se apoiar no que há de melhor, no que fica de melhor. E isso vai dar a medida exata que você vai pincelando. Não significa que você já se cristalizou ali. Você vai limpando as circunstâncias, né? Vai polindo como uma pedra mesmo. E todo mundo vai encontrar o seu caminho e o seu lugar, né? Todo mundo tem um lugar próprio. Na vida intelectual também há um lugar, né? Então aprender sempre a dominar todas as técnicas, a dominar tudo que há naquela tua área, inclusive as coisas que você não concorda, para que até você possa discursar sobre elas, né? Então fica essa lição aí.